Saudações, web ouvintes, mais um programa de nossa série, e agora a música é Foi Deus que Fez Você, interpretada por Amelinha. Kardec, em 1857, abre o diálogo com os espíritos com a pergunta mais fundamental, a pedra angular de toda a religiosidade universal. No Livro dos Espíritos, a primeira questão é: o que é Deus? Para outras crenças, possivelmente esta pergunta seria uma heresia, pois a concepção de Deus é um dogma, é um conceito inquestionável. Mas, numa doutrina que se inauguraria a época da razão e do bom senso, nas questões teológicas e também nas questões gerais, os espíritos respondem de forma simples. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A interpretação da música dessa semana, à luz da doutrina espírita, vai ao encontro a responder o que todas as religiões, mitologias, filosofias, ciências naturais, sempre buscaram primeiramente. Como se deu a criação do mundo? Como se deu a criação dos seres vivos? Não poderemos aprofundar muito nesta questão em tão poucas linhas desta série, mas procurem o site da Caviri, pois estamos oferecendo um mini curso de 3 meses. Por hora, vamos tecer apenas alguns comentários breves, selecionando textos também breves e fazer algumas referências bibliográficas, para quem desejar se aprofundar no assunto. E comecemos então com o Gênesis bíblico, capítulo 1, versículos de 1 a 5. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e sem vida. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E a luz se fez. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus viu que a luz, então chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E Deus disse: hajam luminares nos céus, na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles postos por sinais para os tempos determinados, para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi feito. E fez Deus os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, e o menor, a lua, para governar a noite. E fez também as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E Deus, que era bom, disse: haja luz, e houve luz. Diz a letra da música: foi Deus que fez o rancho das estrelas e fez a lua. Mas como isto foi feito? Primeiro de tudo, como diz Kardec em Gênese, não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Ao contrário, estudemo-la, como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época rica de alegorias, cujo sentido oculto se deve pesquisar, que se devem comentar e explicar com auxílio das luzes da razão e da ciência, fazendo, porém, ressaltar suas belezas poéticas, seus ensinamentos velados pela forma imaginosa. Cumpre-se lhe apontem expressamente os erros no próprio interesse da religião. A própria religião será muito mais respeitada quando seus erros deixarem de ser impostos à fé como verdade. E então Deus parecerá maior e mais poderoso quando não mais envolverem o seu nome em fatos de pura invenção.
O Papa Bento XVI disse em 2013 que o livro de Gênesis não é um livro científico e, como tal, nos traz uma certa licenciosidade poética, tal como a letra da música. E, como o texto de Kardec ressalta, as belezas poéticas e seus ensinamentos velados. Kardec explica que o Sol não é o único ponto de luz do universo, mas cada estrela, como nosso Sol, o é para outros astros que lhe são vizinhos. Daí ser correta a afirmação bíblica que a luz foi feita no primeiro dia e o Sol no quarto dia. O que é falso é fazer crer que a Terra tenha sido criada antes do Sol, disse Kardec. E como nasceu então a Terra? É o que veremos a seguir. Jesus, o verbo da criação, o demiurgo platônico. Em João capítulo 1, versículos de 1 a 5, diz: No princípio, o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, e sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz, então, de Jesus resplandeceu nas trevas, entretanto, as trevas não o compreenderam. Kardec, interpretando a tese platônica de uma alma da Terra, na questão 144 do Livro dos Espíritos, nos explica que devemos entender por alma do mundo o conjunto de espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais e que, de certo modo, são lugares tenentes de Deus, com relação ao vosso planeta. Esta ideia Kardec desenvolve ainda em outras partes da codificação, assim explicando melhor. Por alma da Terra pode entender-se mais facilmente a coletividade dos espíritos incumbidos da elaboração e da direção de seus elementos constitutivos, o que já supõe um certo grau de desenvolvimento intelectual, ou melhor, o espírito a quem está confiada a alta direção dos destinos morais e do progresso de seus habitantes, missão que somente pode ser atribuída a um ser eminentemente superior em saber e sabedoria. É um chefe poderoso, preposto ao seu governo, como um general, e o é ao comando de um exército, um espírito incumbido de missão tão importante qual do governo de um mundo. Não poderia ter caprichos, ou então teríamos de reconhecer em Deus a imprevidência de confiar a execução de suas leis a seres capazes de lhes contravir a seu bel prazer. O espírito de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz, também ainda de forma poética, embora agora mais detalhada com dados científicos, nos dá uma descrição da gênese espírita como uma cosmovisão do surgimento do sistema solar e da vida aqui. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos de nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas redentoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, se reuniu quando a comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Quando o orbe se desprendia da nebulosa solar, e Jesus, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro, ou talhadeira, ou também chamado formão, da sua misericórdia no bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa. Que força sobre-humana
pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada no centro do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida, por milênios e milênios. Distando do Sol cerca de 149 milhões e 600 mil quilômetros, deslocando-se no espaço com velocidade diária de 2 milhões e 500 mil quilômetros em torno do astro do dia. Imaginemos sua composição nos primeiros tempos da existência como planeta. Laboratório de matéria incandescente, o conflito de forças telúricas das energias físico-químicas operam grandiosas construções no teatro da vida. No imenso cadinho onde a temperatura se eleva por vezes a 2.000 graus de calor, como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios para examinar-se a sua qualidade e possibilidade de edificação da nova escola dos seres. As descargas elétricas, em proporções jamais vistas na humanidade, despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. Vimos que o verbo da criação, atuando sobre o fluido cósmico universal, agregado numa nebulosa solar, foi a matéria-prima da terra-formação. Diz Kardec sobre este fluido, que é suscetível por suas inumeráveis combinações com ela e sob a ação do Espírito, de poder produzir uma infinidade de coisas das quais conheceis apenas uma pequena parte. Esse fluido universal, primitivo ou elementar, sendo o agente que o Espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de dispersão e nunca adquiriria as propriedades que a força da gravidade lhe dá. Bem, a Terra veio do Sol. E a Lua? Nos perguntamos. De onde e quando veio? Continua a explicação de Emmanuel. Nessa computação de valores cósmicos, em que elaboram os operários da espiritualidade sob a orientação misericordiosa de Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua, nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema. O manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da produção de todas as espécies, dos variados reinos da natureza. Kardec brilhantemente não nega ou refuta a mitologia ou a ficção científica da época, mas a estuda, registra para que sejam posteriormente verificadas. Assim, a teoria da formação da Terra pela incrustação de vários corpos planetários já foi dada em várias épocas, por certos espíritos e através de médiuns desconhecidos uns dos outros. O planeta Terra teria sido completado na sua feição final com um choque de um ou mais planetas e asteroides, colocando na angulação correta do seu eixo, na sua velocidade de rotação e translação e na zona habitável do Sistema Solar. Um estudo publicado recentemente, em 2019, encabeçado pelas universidades alemãs de Bonn e Colônia e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, revelou que o surgimento da Lua, como consequência de um choque de planeta chamado Theia, do tamanho de Marte, que colidiu-se com a Terra, reforçou a teoria do grande impacto, em inglês Big Splash, proposta pela primeira vez em 1975 por investigadores do Instituto de Ciências Planetárias de Tucson e do Instituto Harvard
Smithsonian de Astrofísica. Desde então, os diversos trabalhos de modelagem numérica têm vindo a detalhar esta ideia, que é atualmente considerada consensual na comunidade científica. Ao que tudo indica, o extinto globo de proporções similares à Terra colidiu-se de raspão com nosso planeta a 40 mil km por hora, causando o desprendimento de matérias rochosas de ambos os corpos celestes. E este evento foi balizado pelos cientistas como Big Splash, o grande impacto, e os pedaços gigantes então se juntaram no espaço, formando o nosso satélite natural, a Lua. E colocamos então, aqui como fim, a música de Tim e Vanessa, acima, em referência a Jesus. E gostaríamos de encerrar com esta música. Até a próxima. Paz e alegria do sermão de fé e coragem. Roger Pradbury.